Vamos ler a palavra de Deus. Um texto muito conhecido de toda a igreja. Verso 16. A palavra do Senhor, ela é nova. A todo instante que nós a tomamos, ela é nova. E diz assim o texto bíblico: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler esse versículo junto? 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem leu pode se assentar. Quem não leu, fica em pé. Adoramos ao Senhor, né, irmão? Aleluia! A oportunidade que Ele nos concede em podermos mais uma vez estar na presença do Senhor. Nós temos Glória a Deus para nós mostrarmos aos irmãos 5 coisas importantíssimas que nós extraímos deste livro, deste texto bíblico, São João 3:16. É um texto, São João 3:16, parece que é o versículo que todo mundo lê quando está começando, né, nos passos na fé. Aí lê João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi o primeiro versículo que eu aprendi a falar em russo. E botak возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий не погиб, но имея жизнь вечную. Entendeu alguma coisa? Claro que você entendeu. São João 3:16, né? Esta é a palavra de Deus. Foi o primeiro versículo que eu aprendi no idioma russo. Irmãos, um texto bastante conhecido. E eu já preguei nesse texto em outras oportunidades. Mas tem 5 coisas importantíssimas neste versículo bíblico que nós tiramos para a lição e para a segurança da nossa vida espiritual. A primeira coisa que nós vemos é a origem da salvação. Aonde está a origem da nossa salvação? Por que é que eu e você falamos que nós estamos salvos? Por que esse povo se reúne aqui nos domingos, nas terças-feiras, nas quintas-feiras? Os outros dias nós estamos aqui em oração, joelho dobrado, orando, falando com Deus. Aonde está, irmãos, a origem disso tudo? Você sabe aonde está a origem? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Você sabe que o primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, o livro também conhecido como livro da criação, é o livro do início de todas as coisas. E lá no livro de Gênesis nós descobrimos exatamente a origem da salvação. Corre os olhos aí na sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, a Bíblia é taxativa em dizer: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aonde está a origem da nossa salvação? Se você prestar atenção, você vai ver que Adão no Éden, ele, após ter desobedecido a ordem de Deus, que era para não comer do fruto que Deus havia proibido, e ele disse: todas as árvores que estão no jardim você pode comer, Adão, mas dessa árvore da ciência do bem e do mal que está aqui no meio do jardim, dessa você não come, porque no dia que dela comer certamente morrerás. Adão desobedece, todos nós conhecemos a história, e após a queda, após a desobediência, os olhos de Adão e Eva são abertos e eles reconhecem a sua imundície, porque nudez na Bíblia Sagrada fala da corrupção moral, e ele então se torna vergonhoso, uma situação de caráter deformado. Adão agora passa a ter vergonha de encarar a Deus, e ele corre, se esconde, porque Deus descia na viração do dia, da tarde, para conversar com Adão, para dialogar com Adão. E quando porque Deus é um ser imutável, ele não muda. A Bíblia diz que em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Se ele aparecia naquele momento em que era costumeiro de Deus vir, Deus vem para encontrar outra vez com o homem, e não encontra mais o homem na posição em que ele havia deixado. E Adão, por sua vez, corre, se esconde pela vergonha que ele sentia de olhar na face de Deus, que havia dito para ele para não fazer aquilo que ele fez.
E então, aí corre Adão, se esconde daqui e dali, e observa bem, aqui está o grande amor de Deus. Onde, pastor? Está em Deus descer do céu para procurar a criatura que havia se perdido. Irmãos, se eu e você não tivesse a misericórdia de Deus para nos encontrar nos submundos da vida, nos encontrar nas caladas da noite, nos encontrar nos momentos angustiantes, nos encontrar nos momentos em que nós estamos nos afastando dele, indo para longe, se Deus não tivesse a graça e a misericórdia para vir ao nosso encontro, todos nós aqui já teríamos sido abandonado e o inimigo já teria feito de nós aquilo que ele queria. Mas o grande amor de Deus, diz a Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse amor que sobrepuja o meu entendimento, esse amor que ultrapassa a contagem dos tempos, o universo não contém a grandeza desse amor, os anjos não sabem o que significa esse amor, ou seja, não conseguem pesar, aquilatar, dar um montante, dar um total para este amor. Ele é pleno, ele é acima de todos o nosso entendimento. Paulo taxa esse amor como insondável, como inescrutável, como aquilo que não tem condições de dizer que tamanho ele é. O escritor João, não tendo palavra para expressar a grandeza, para colocar um número, ele disse: de tal maneira Deus amou o mundo. Meus amados irmãos, esse amor chegou até a mim, esse amor chegou até a igreja de Summerville, esse amor chegou até os Estados Unidos, esse amor chegou ao extremo do universo, porque Deus, quando olha para mim e para você, esse amor não faz acepção de pessoas. Ele pega a prostituta, ele pega o ladrão, o assassino, o maconheiro, ele pega aquele que não vale nada e faz ser alguém na presença dele, porque o amor de Deus é insondável e não tem condições de expressar. Oh, Rakalaba Xandarai, se você sente esse amor, é porque Ele te amou, não é porque você o amou. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Portanto, a origem da salvação, diga comigo, a origem da salvação está no amor de Deus. O amor de Deus é a origem da nossa salvação. A outra coisa que nós vemos nesse versículo, o alvo da salvação, a quem Deus quis alcançar com esse grande amor, a quem Deus expressou esse amor, somente aqueles que amam a Ele, somente aqueles que estão na presença dEle. Você pensa que porque você está aqui assentado nesses bancos, bem arrumado, e você está aqui abençoado, você pensa que o amor de Deus está só sobre você? Não, você se engana se pensa isso. O amor de Deus está lá na sarjeta, o amor de Deus está lá no baixo prostíbulo, o amor de Deus está lá no baixo meretrício, o amor de Deus está com aquele que está nesse exato momento pensando coisas maus, pensando em tirar a vida do seu semelhante. O amor de Deus está lá. Se eles aceitarem esse amor, eles saem daquela posição, porque Deus o alcança com o poderoso, com a mão de poder. Ah, meus queridos, nós estamos na presença de Deus, não é porque nós somos bonzinhos, nós estamos na presença de Deus, não é porque nós não éramos ruins. A Bíblia mostra clara para nós, o próprio Senhor Jesus Cristo conversando com aquele jovem, e alguém chega para Jesus e diz: bom mestre. Jesus olha para ele e olha bem dentro dos olhos dele, viu o interior do coração dele e disse: por que me chamas bom? Bom é só o meu Pai que estás no céu. Quero dizer isso para você, que quando Jesus disse essas palavras, ele estava se referindo como homem, não como Deus, porque ele era 100% homem, 100% Deus. Ele quis exatamente dizer que não tem como homem, não tem nenhum um homem bom sobre a face da terra. Ouça o que ele diz, e eu repito: por que me chamas bom? Bom é só o meu Pai que estás no céu. Isso faz-me entender que não existe homem bom
bom. E quando eu me refiro a homem, eu me refiro à raça humana. Irmãos, cada um de nós temos as nossas coisas erradas, temos aquilo que Deus não agrada, temos aquilo de mal que existe em nós. O hino diz que existe um mal em nós, mas este homem mau, este homem que não passa de um nada, foi o alvo do amor de Deus. O mundo, nós que estamos mortos nos nossos delitos e pecados, Jesus me olhou na sarjeta, Jesus me olhou morrendo, Jesus me olhou fazendo a vontade do inferno, e Ele olhou, agradou de mim, ofereceu a salvação, nós aceitamos a fé, e hoje nós estamos aqui adorando e bendizendo aquele que vive e reina para sempre. Deus amou o mundo de tal maneira. A terceira coisa, eu estou correndo, é o instrumento da nossa salvação. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Qual é o instrumento? Ele deu o seu Filho unigênito. O instrumento da salvação é Jesus, o Filho de Deus. Irmãos, você não está aqui confiando nos seus méritos próprios. Você não está aqui confiando em Buda, em Maomé, em Allan Kardec. Você não está confiando aqui no Obama. Você não está confiando aqui em Dilma. Você não está confiando em nenhum presidente, em nenhum governo. Você é salvo porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. A Bíblia diz que quando Ele subiu no Calvário, quando estava expirando, dando os últimos suspiros, Ele disse: Pai, está consumado. E quando Ele disse assim: em tuas mãos eu entrego o meu espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Significa dizer que a vida de pecado nossa, que nos impedia de entrar na presença de Deus, e o véu era colocado diante de nós, porque era impossível de nós vislumbrarmos a glória do Deus Todo-Poderoso. Quando Jesus brada do Calvário: está consumado, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Abriu-se a porta, aleluia, abriu-se a porta. Agora você pode entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos. Diz o escritor aos Hebreus no capítulo 10 que aquilo que foi rasgado através da carne do Senhor, que foi dilacerada na cruz do Calvário, abriu-se um novo e vivo caminho pelo novo véu que Ele nos consagrou, isto é, a sua carne. Sabe o que significa dizer? Você tem liberdade para entrar na presença do Deus Todo-Poderoso e adorar a Ele em espírito e em verdade. Deus usou o seu Filho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É por isso que Gênesis 3 e capítulo 3 versículo 15, a Bíblia diz: eu porei inimizade entre ti e a mulher. Deus estava exatamente dizendo para a serpente que estava ali como uma figura, como instrumento de Satanás, assim como Satanás usou um instrumento para derrotar o homem, assim como Satanás usou um instrumento, a serpente, para derrubar o homem da sua presença, diante da presença do Senhor. Deus usa o seu instrumento. Sabe quem é? Aquela serpente que foi levantada no deserto era uma tipologia, porque todas as vezes que os filhos de Israel eram mordidos pela serpente, ouça-me nesse instante, querido, eu ouvi um certo pregador, ele dizendo o seguinte, que Deus frita Satanás na sua própria banha. Escuta isso e você vai entender. O diabo, ele é pego nos seus próprios erros. Ele usou a serpente. A Bíblia diz que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, sabe por quê? Quando as serpentes picavam os filhos de Israel, e sabe, eles olhavam para aquela serpente, aquela víbora de metal, e quando eles olhavam, e eles eram curados imediatamente no deserto de forma milagrosa. Isso significa dizer que aquela serpente de metal que foi levantada no deserto era a figura do meu Jesus, era a figura do meu Cristo, que foi levantado no madeiro fora do arraial em Jerusalém. Sabe para quê? Para que todo aquele que olhar para Ele seja restaurado dos seus pecados. Se você foi picado pela serpente do pecado, mas a serpente de metal, Jesus Cristo de Nazaré, quando você coloca os olhos nele, você é curado imediatamente dessa sua vida pecaminosa. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem também
também foi levantado.